Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa sexta-feira, 11 de março, agora 10h12 da manhã aqui na Espanha. No Brasil, 6h12 da manhã, seguindo esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana. E na esteira das notícias hecatômbicas vindas do leste europeu, que vai postergando aquele conflito e arrastando aquele conflito de forma indefinida, a BTC vai testando aqui a aresta inferior desse grande triângulo que ela vem desenhando. Então, como eu reportei aqui no canal, por isso que eu deixei aqui o triângulo, que está meio torto, mas é um triângulo, a gente vai perdendo amplitude movimentacional à medida que a BTC vai se aproximando da cunha dessa grande figura triangular para eventualmente promover uma explosão ascendente. Aqui na banda de VWAP, vocês vejam que a gente promoveu o rompimento de baixo para cima, o que era uma resistência virou um suporte, a gente até tentou se segurar, mas aí na esteira da escalada dramática do que vem acontecendo no leste europeu e a explosão absoluta dos preços das commodities, o mercado financeiro tradicional abriu com sangue nos olhos no dia 10 de março e acabou arrastando a BTC, que deve aqui estar desenhando aqui no 6 horas também uma outra figura triangular para eventualmente explodir de forma ascendente. A BTC então vem basicamente acumulando na cunha desse triângulo e deve se desdobrar numa pernada ascendente que vai levá-la justamente para esse patamar ao qual eu venho me reportando, que vai ser de no mínimo US$ 80.000. Se ficar mais aberto, essa estocada final ficar mais aberta, pode bater US$ 100.000. A gente está basicamente respeitando esse retângulo de acumulação que deve durar mais alguns dias. Não tem muito espaço aqui no semanal para deixar a BTC presa por muito tempo entre a aresta superior, na altura de US$ 45, 46 mil, e a aresta inferior, que está ali na altura entre 34 e 33 mil dólares, que foi a agulhada aqui que criou a base desse retângulo, a agulhada da semana da invasão, que bateu a mínima em 32.950. Foi no dia 24 de fevereiro, a gente bateu na semana da invasão, a gente bateu 34.324. Mas enfim, na seara das notícias, o Credit Suisse afirmou que a gente está testemunhando o nascimento de uma nova ordem monetária mundial. O dinheiro nunca mais será o mesmo após a guerra da Ucrânia, escreveu Zoltan Podza. Esse Zoltan já foi funcionário do Federal Reserve e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Essa crise não é nada como as que já vivemos, desde que o presidente Nixon tirou do dólar americano a paridade de ouro, padrão ouro, em 1971. Ele compara o momento que a gente está vivendo agora a um Bretton Woods. Eu reportei aqui no canal que a gente está vivendo um Bretton Woods, sim. Os Estados Unidos, depois que eles retiraram o padrão ouro do dólar norte-americano, eles não param de imprimir dinheiro, e isso virou uma escalada sem fim. Essa estrutura começou a se desgastar na década de 1960, quando os déficits comerciais dos Estados Unidos se tornaram grandes demais para serem ignorados. Desmoronou completamente em 71, foi quando o Nixon acabou com o padrão ouro, quando os Estados Unidos abandonaram a ligação entre o dólar e o ouro. Bem, gente, isso aí é o fim do... Eu reportei aqui. Agora, o Credit Suisse está afirmando o que eu já vinha reportando aqui no canal desde o começo do conflito. É o fim do dólar norte-americano, do império, quando uma divisa não pode ser mais ser considerada o referencial cambial de troca das commodities energéticas, ela perde o seu império. E é isso que está acontecendo bizarramente. Essa exclusão da Rússia, não só dos meios tecnológicos do Ocidente, e diversas empresas com capital aberto na Bolsa de Nova York e nas bolsas europeias estão se retirando da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia está caindo no colo da China,
que é outro gigante tecnológico. Então, tem uma reportagem muito interessante que está dizendo que esse esforço histórico do Ocidente para isolar a Rússia e atrasar o seu complexo industrial de defesa está empurrando Putin em direção à China. Ou seja, o tiro pode sair pela culatra, já que o mundo hoje está um pouco diferente daquele mundo em que os Estados Unidos impuseram todas aquelas sanções contra o Irã, mas hoje a banda toca de um modo um pouco diferente. Fora que a Rússia é uma das maiores produtoras de commodities energéticas do mundo e detentora do mais vastos, da mais vasta extensão territorial do planeta. Então os chineses não poderiam ignorar assim a China. Então o tiro talvez possa sair pela culatra. E o fato desse império do dólar norte-americano deixar de ser a divisa contra a qual se adquirem commodities energéticas, isso vai impor, sim, a criação de uma nova ordem monetária mundial. Lembrando que nada tem valor sem energia. Milhares de hectares de terra não valem nada se você não tiver diesel para plantar. A melhor cobertura no Rio de Janeiro ou em Balneário Camboriú não vale nada se você não tem energia para manter aquilo lá. Então é isso que a gente está presenciando, a criação de uma nova ordem monetária mundial, e ele afirma aqui nas suas conclusões que o Bitcoin vai sair favorecido de todo esse imbróglio geopolítico. Então, gente, tudo que Credit Suisse, através de um renomado ex-funcionário do Federal Reserve, do Departamento do Tesouro norte-americano, está afirmando, só agora em março eu já venho propalando, lá quando a BTC bateu 34 mil no auge ali desse crash. Mas enfim, fica esse registro, daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP, Shiba Inu, a tríade do metaverso, Mana Sandigala, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto e fiquem à vontade para sugerir qualquer análise. Grande abraço.